Olá, meu caro aluno, tudo bem? Meu nome é Cláudio Oliveira, sou professor de língua portuguesa, gramática, redação e literatura e hoje eu trago aqui para vocês algumas diretrizes para você fazer bem feito a redação modelo Enem, que é o que interessa a muitas pessoas aqui no final do ano, tá certo? Então eu trouxe aqui para vocês, algumas diretrizes para a composição de um texto de redação modelo Enem. Primeiramente nós temos aqui a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Mas, Cláudio, o que é que significa isso? Dissertativo significa falar sobre alguma coisa. Você vai emitir uma opinião sobre um fato, um problema trazido lá na sua proposta. E argumentativo vai servir de base para que a sua opinião ela seja convincente, que ela confirme ao que você fez referência lá no seu texto. Então, a gente vai trazer aqui um texto que é dissertativo argumentativo. Tá? O que vai definir isso é você emitir uma opinião sobre algo e essa opinião tem que ser fundamentada em argumentos. Então, vai ter aqui o que nós chamamos de texto ativo argumentativo. Número 2, você vai utilizar aqui uma linguagem que é formal. Mas o que significa linguagem formal, Cláudio? Significa uma linguagem que você vai trabalhar dentro das prescrições gramaticais. Como assim? O que a gramática diz que é certo é o que você vai trazer aqui dentro do seu texto. Então, você vai evitar algumas situações como pra, expressões tipo assim, daí, porque isso não caracteriza uma linguagem que é formal. E também fique atento ao uso da terceira pessoa. Mas por que, professor? Porque a sua redação, meu camarada, ela vai ser lida por alguém e a sua opinião ela tem que ser de modo imparcial. Então você também vai evitar no seu texto o uso de expressões como eu acho, na minha opinião. Isso não é bem-vindo na sua redação modelo Enem, certo? Número 3, o que corresponde à legibilidade da sua letra. Se você tem algum problema com isso, você não fez caligrafia quando devia ter feito, meu camarada, você vai ter que fazer aqui agora. Você tem que ter uma letra legível, por mais que seja de forma, tá certo? Você tem que fazer essa letra ser legível, porque qualquer traço de ilegibilidade, aquela palavra ou até mesmo aquela frase não vai ser corrigida. Então fique muito atento à questão da sua letra, tá certo? Então, número 4, você vai ficar atento aqui para os espaços excessivos entre as palavras na redação. Como assim, professor? Às vezes os alunos acabam escrevendo poucas palavras, menos palavras numa linha, porque colocam um espaço muito grande entre elas. Então fique atento a esse espaço excessivo que você pode acabar ocorrendo, fazendo no seu texto, tá? E outra coisa é o seguinte, no início e no final de cada linha você tem que ter um pequeno espaço, E você não pode deixar, por exemplo, de separar uma palavra no final para colocar ali um espaço vazio. Então você tem que ficar atento em relação a esses pequenos detalhes, porque isso pode comprometer uma nota 1000 na sua prova, tudo bem? Se a gente pegar agora aqui o número 5, eu vou falar para você, vou sugerir para você fazer no mínimo 4 parágrafos. Por que, professor? Observe a tal estrutura, Temos uma introdução, temos um desenvolvimento e uma conclusão. Apesar de serem aqui 3 partes, note que o desenvolvimento ele é dividido. Por qual motivo? Porque você vai levantar aqui o início do seu texto. Quando você for desenvolver, se fizer isso em um parágrafo só, ele fica muito extenso, você pode acabar cometendo alguns erros devido a essa extensão. Então, fica mais viável que você pegue o desenvolvimento e divida em 2 partes. Ou seja, eu tenho aqui um primeiro parágrafo, eu tenho um segundo parágrafo e eu tenho aqui, no caso, um terceiro parágrafo. E para concluir a sua redação, você vai elaborar um 4º parágrafo, tá certo? Ressaltando que não é o número de parágrafos que vai definir a sua nota final do Enem. Você pode fazer no mínimo, tá certo? 4 parágrafos. Se você fizer 5 ou 6, isso é um problema? Não, mas desde que o seu texto ele esteja organizado. Você não pode fazer uma série de parágrafos que não tem uma organização, porque o que o corretor quer da sua prova é identificar cada parte do seu texto para que ele possa averiguar as suas informações, certo? Para a gente terminar aqui, nós temos o número 6, que fala a respeito do título. Muito se discute, eu devo colocar, não devo colocar, é obrigatório. Meu camarada, título não é obrigatório. Se você coloca ou não, isso não vai influenciar na nota final do seu texto, tá certo?
A única questão que pode acontecer aqui é o seguinte, o título ele é considerado como uma linha escrita, mas ele não vai ser corrigido em relação, no caso, às competências. E outro detalhe é o seguinte, o título numa redação, ele é convidativo. Vamos supor que você tem um tema. Se você coloca um título criativo naquele tema, isso faz com que o seu corretor perceba que o seu texto ele é diferente dos demais. O seu texto ele não está dentro do chamado senso comum, tá certo? Então aqui a gente tem algumas diretrizes para você fazer um texto bem feito no que remete à redação modelo Enem.